Bem-vindos a mais um episódio do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Como vocês já sabem, nessa quarta temporada vamos continuar falando sobre o tema obesidade de uma forma mais específica, só que dessa vez mesclando com outras doenças que podem ser complicações ou consequências do excesso de peso. Hoje vamos explorar um tema que assusta muita gente, a perda de memória. Vocês sabiam que a obesidade não afeta apenas o coração ou as articulações? Estudos mostram que o excesso de peso está ligado a um aumento de até 40% no risco de demências e uma delas, como a mais conhecida, o Alzheimer. Isso acontece porque a gordura corporal, principalmente a gordura visceral, libera substâncias inflamatórias que atacam várias partes do nosso corpo, incluindo o cérebro. Para desvendar esse mistério em relação à memória, em relação a essas demências, eu trouxe meu amigo, foi o que formou comigo, neurologista, Dr. Diego José, para ajudar a gente a avaliar bem melhor essas questões. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado por aceitar o convite. É um prazer. Obrigado, Mariela. É um prazer estar aqui. A gente foi colega, né, por muito tempo aí de formação, a gente seguiu caminhos diferentes, mas ambos estamos na área clínica, né? Endocrinologia e neurologia. Esse tema das demências, né, da perda de memória, vem ganhando uma relevância muito grande recentemente por conta do envelhecimento da população. Mas é uma queixa muito frequente também em pacientes jovens e pacientes de meia idade, que tem um receio muito grande de ter alguma doença, né? Principalmente quando tem um parente de primeiro grau, uma mãe ou uma avó, por exemplo, com quadro de Alzheimer ou uma doença neurodegenerativa que leve à perda de memória. E paralelo a isso, né, esse crescente aumento dos casos de demência, a gente tem também o envelhecimento da população, que aumenta esse risco, e os níveis crescentes de obesidade, principalmente no Ocidente. E já foram encontradas muitas associações entre a obesidade e o risco de desenvolver demência no futuro. Uhum. Então esse é um assunto bastante quente. Relevante nesse momento. Isso está sendo bastante discutido. Mas qual que é, assim, a diferença entre uma perda de memória do dia a dia, ou por conta de excesso de trabalho, excesso de estímulo, e da demência em si? Dá para diferenciar essas duas coisas? Olha, nem sempre é fácil. Primeiramente que perder um pouco de memória, entre aspas, é algo considerado normal e até desejável, né? Faz parte de um cérebro saudável esquecer eventualmente, a gente não vai lembrar de tudo o tempo todo. E a memória, ela tem algumas divisões. Tem vários ramos de estudos que dividem de formas diferentes, mas de forma resumida, a gente tem uma memória que ela é mais recente, né? E uma memória que ela é mais remota, né? Essa memória recente, que seria a memória de trabalho, a memória que a gente usa para o dia a dia, por exemplo, um recado que você tem que dar, um número de telefone que você acabou de ouvir e vai anotar, mas depois vai esquecer, um compromisso no dentista ou no médico, enfim, é uma memória que você usa de forma curta, provisória, e depois descarta. Você não vai lembrar do médico, da consulta que você fez no ano passado, o horário que você fez, enfim. E a gente tem a memória que ela é mais antiga, mais remota e, portanto, ela é mais firme. É uma memória que demora muito a se perder e, às vezes, não se perde. A pessoa leva para o resto da vida e, geralmente, está associada com questões autobiográficas, né? O próprio nome, o nome da mãe, onde é que mora, a rua da casa, o nome da primeira professora, ou alguma coisa associada a emoções, né? Uma emoção muito boa, por exemplo, a primeira vez que você foi para um parque, uma viagem interessante que você fez, o casamento, enfim, esse tipo de memória as pessoas lembram dos detalhes, né? Do cheiro, do detalhe da roupa, de uma coisa que a pessoa falou, mesmo que tenha sido há 30 anos atrás. Ou uma memória muito ruim, um trauma, um apuro, uma situação traumática que a pessoa tenha vivido. Então, essa memória ela é mais firme, né? Em contraponto, essa memória mais recente, que é a memória de curto prazo, a memória de trabalho, ela é afetada por praticamente qualquer coisa do dia a dia. Se a pessoa dormiu mal, essa memória é afetada. Se a pessoa está ansiosa, essa memória é afetada. Se ela está deprimida, o uso de alguns remédios, se a pessoa tem a vida muito corrida, se a pessoa é desatenta, principalmente. Então, muitas vezes a pessoa tem a sensação de que está perdendo a memória porque está perdendo essa memória de curto prazo por algum desses motivos.
que é muito comum na vida moderna, né? Então a pessoa tem essa sensação, mas não necessariamente é uma doença. É uma queixa bastante comum. Gente que está estudando para concurso, para vestibular, enfim, é uma queixa bastante comum. Tá me dando um branco aqui. Mas não é necessariamente uma doença. A gente tenta investigar a causa. É desatenção, a gente tenta corrigir a atenção. É sono ruim, a gente tenta corrigir o sono ruim. Um transtorno de humor, a gente tenta corrigir também. Mas não é necessariamente uma doença do cérebro, do tipo Alzheimer, uma doença neurodegenerativa. Por outro lado, a demência, né, que seria uma perda de memória por conta de uma doença, você tem uma perda de memória progressiva junto com a perda de outros domínios da cognição. Então o paciente tem alterações de linguagem, alterações de comportamento, já não consegue mais julgar determinadas situações, não consegue mais se portar diante de determinados problemas. Então a pessoa deixa de ser quem ela é e de funcionar como ela funcionava por conta da perda de memória. Isso a gente está diante de um quadro de demência. Na outra situação, aquela perda de memória recente por conta de desatenção, por exemplo, a pessoa tem os brancos, entre aspas, mas ela continua funcionando normalmente. Dá alguns dissabores, eventualmente, né, porque esquece uma coisa ou outra, mas a pessoa não deixa de desempenhar bem no serviço, no relacionamento, na faculdade, no trabalho, enfim. Então, assim, basicamente é essa a diferença, né? Na demência você tem uma coisa mais grave que envolve outras coisas, outros domínios da cognição que não a memória, e você tem uma progressão ao longo do tempo. Né? E a idade diferencia também, assim, tem uma idade, demência só a partir de tal idade, o resto é tudo essa perda de memória por outras causas menos graves? Teoricamente, a demência ela pode atingir qualquer idade. Qualquer idade. É diferente, por exemplo, de uma deficiência intelectual, em que, por exemplo, uma criança nasce com um problema congênito ou genético, e ela já nasce com aquela dificuldade intelectual. Né? A demência ela é progressiva e adquirida, certo? Então, assim, a maioria, é claro, a maioria acontece em idosos, depois dos 60 anos, a grande maioria das demências, porque é aí que você tem a maior incidência de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo, que é a principal causa, depois a demência vascular. Mas pode atingir indivíduos mais jovens, tá? Indivíduos de meia idade, ali por volta dos 50 anos, 40 anos, a gente tem casos de demências precoces. Por exemplo, existe um tipo de demência que acontece por uma infecção, que é a demência pelo HIV. Ela pode acontecer num indivíduo de 40, 50 anos de idade, se ele tiver 20, 30 anos já de convivência com o vírus. Entendeu? Entendi. Existem demências por algumas toxinas, né? Tem outras neuroinfecções. Recentemente vem sendo estudado um tipo de demência que é pós uma inflamação que acontece no cérebro por uma doença autoimune, que é uma encefalite autoimune, que está até associado a algumas doenças endocrinológicas. Depois que essa encefalite melhora ou é tratada pelo médico, você pode ter uma sequela que gera um processo neurodegenerativo progressivo. Então, isso independe da idade. Independe da idade. Apesar de a maioria esmagadora dos casos acontecer depois dos 60 anos. Entendi. E a obesidade, o sobrepeso, o excesso de gordura corporal está associado só a essas demências degenerativas que vai ter uma repercussão mais na idade mais avançada, ou também essa memória, perda de memória do nosso dia a dia, né, por desatenção e tal. Qual a relação da obesidade com perda de memória? Bom, isso é bastante interessante. Assim, existem estudos já mais antigos que avaliaram a relação entre o volume do cérebro e a quantidade de gordura visceral que o paciente tem, né? Então tem um estudo de 2010 que fez essa avaliação com 733 pacientes, em que eles mediram a quantidade de gordura por tomografia, de gordura visceral, e mediram a espessura do córtex, que é a substância cinzenta do cérebro, a parte responsável pelos pensamentos, pelo raciocínio, nesses pacientes com ressonância. E eles verificaram que havia uma correlação inversa. Então, quanto maior a gordura visceral nesses pacientes, menor a espessura do córtex. Quer dizer, encontraram uma relação entre a estrutura, um aspecto estrutural do cérebro com a quantidade de gordura visceral.
E teve um estudo também em 2024, que já avaliou uma quantidade maior de pacientes, já era mais de 10 mil, tá? Com uma média de idade ali por volta de 50 e poucos anos, e em que se verificou essa redução do volume cerebral na ressonância nesses pacientes também que tinham uma gordura visceral aumentada. Só que o interessante desse estudo é que ele viu que essa correlação era mais forte entre mulheres. Ah, não. Quer dizer... Mais um. E... Mais uma coisa que a gente vai perder para os homens, não é possível. E ele também conseguiu separar as áreas do cérebro que tinham uma redução maior de volume. Quer dizer, a redução ela não foi uniforme no cérebro todo. Teve uma redução maior nas regiões temporais, principalmente nos hipocampos, que são áreas responsáveis pela formação daquela memória de curto prazo. Ah, então aí Entende? realmente tem 100% de correlação, né? Tem uma correlação muito forte. Mas, embora o estudo seja transversal, tem uma limitação metodológica. Não dá para dizer exatamente que aumento de gordura visceral provoque uma redução do volume do cérebro. Mas existe uma correlação. Tá? Uma correlação forte, uma estatística bem estatisticamente significante, né? Com uma quantidade muito grande de pacientes. E tem algum estudo assim que mostra, além da estrutura, da função, né? Se aí é menor, mas é igual tem pacientes que têm a tireoide pequenininha, que fica preocupado, mas produz o hormônio que tem que produzir. Então, assim, na tireoide isso não faria diferença nenhuma. Tem alguma correlação entre o tamanho ali do cérebro e a função que ele vai desempenhar? Tem um estudo de 2018, que foi feito em Dublin, né, na Irlanda, em que ele avaliou a gordura visceral, também por tomografia, e comparou com um teste cognitivo que foi feito nesses pacientes. Né? Então, eles pegaram, no meio desses pacientes, tinha pacientes normais, com gordura visceral normal, e pacientes com gordura visceral bastante aumentada. E eles viram que os pacientes com essa gordura visceral aumentada tinham desempenho pior nos testes cognitivos. Então, isso também foi bem estabelecido do ponto de vista estatístico. Teve outro de 2022, bem maior, feito por outro grupo, que mostrou a mesma correlação. E o interessante é que esse estudo que foi feito na Irlanda, quando eles fizeram a correção desses resultados com base na hemoglobina glicada, essa correlação desapareceu. Como assim? Entendi. Os pacientes que tinham, quando eles fizeram o ajuste pela hemoglobina glicosilada, quer dizer, aqueles pacientes que tinham taxas maiores de hemoglobina glicada, tinha também, da mesma forma, de forma proporcional, uma redução maior dos scores de cognição. Sim. Isso. Uhum. O que, quando você faz esse ajuste, como ela segue na mesma tendência, você retira aquela correlação. Entendi. Do ponto de vista estatístico. Uhum. Isso mostra que muito provavelmente o processo que leva à deterioração cognitiva nesses pacientes com gordura visceral aumentada passa ou tem a ver com a resistência periférica aumentada à insulina. Eles fizeram correlações também com marcadores inflamatórios, com a proteína C reativa, fizeram dosagens de interleucinas e havia uma correlação positiva. E aí eles, no desenho do estudo, eles pegaram cada uma dessas variáveis e tentaram suprimir aquela variável dentro do desenho. Né? Em algumas delas, no caso da hemoglobina glicosilada, a correlação desaparecia quando você tirava esse parâmetro. Então tem tudo a ver com a inflamação que a gordura vai desencadear ali, né? A gordura, a gente sempre, assim, nessa temporada, todas as doenças que a gente fala é muito ligada a essa inflamação que o tecido adiposo ele carrega consigo mesmo, né? O tecido adiposo não é um tecido morto que tá lá, tipo, acumulou gordura, ficou lá, só guardando, estocando, né? Tá, é um tecido vivo que tá liberando ali fatores inflamatórios. E aí isso vai então desempenhar um papel também no cérebro, né? Sim, a gordura é um órgão endócrino, né? Produz hormônios e produz também fatores de inflamação. E esses componentes inflamatórios, as células inflamatórias, as interleucinas que são produzidas, essas substâncias químicas da inflamação, elas se espalham no sangue, vão para o corpo inteiro e vão para o cérebro também. Só que o cérebro ele tem uma particularidade, que a gente chama de barreira hematoencefálica.
o sangue que está circulando no corpo, ele não chega da mesma forma no cérebro, igual chega nos outros órgãos. O cérebro ele tem uma proteção no vaso sanguíneo que entra lá dentro, como se fosse uma peneira, né? Que deixa passar só o que é bom para ele. Quando você tem um organismo cronicamente inflamado, e isso acontece no paciente obeso, essa peneira é como se os furinhos dela ficassem maiores e permitissem uma passagem maior de substâncias, incluindo toxinas, que estão ali circulando no sangue que não deveriam entrar no cérebro. Então essa é uma das hipóteses, é um dos mecanismos, né, postulados de como que acontece essa lesão no cérebro, essa redução de volume, essa alteração de memória no paciente obeso. Né, seria uma inflamação crônica produzida pela obesidade que leva a uma disfunção dessa barreira, lesando cronicamente o cérebro, inflamando cronicamente o cérebro, porque o cérebro também tem células inflamatórias ali dentro, que é a micróglia. É um tecido especializado, a particularidade do cérebro, mas que responde também a esses mediadores inflamatórios e gera também a sua própria inflamação ali dentro. Ele passa também a ficar cronicamente inflamado. E isso aumenta estresse oxidativo nessas células, altera a forma como os neurônios se comunicam um com o outro, aumenta a possibilidade de morte neuronal e, no final das contas, acelera o envelhecimento do cérebro. Porque o que seria o envelhecimento assim, do ponto de vista histológico, né? não genético? É um processo de disfunção progressivo dos tecidos e uma redução da capacidade de responder a agressões. É o que acontece, por exemplo, na nossa pele, com o cabelo, com as articulações. Que é visível por fora, mas o cérebro você não consegue ver. Né? Que é visível. Sim. Só que no cérebro acontece também. Também. Né? Da mesma forma. Então, quando a gente fala assim, você tem um envelhecimento acelerado do cérebro, não quer dizer que é do ponto de vista cronológico, obviamente. Igual quando você vê uma pessoa, às vezes já tem mais idade, você olha para a pele, para o cabelo dela e fala assim, nossa, mas nem parece que tem essa idade, né? Ou pelo contrário, às vezes uma pessoa mais jovem, que fuma, que pega muito sol, a pele, o cabelo já tem uma aparência mais envelhecida. Esse processo, ele não é igual para todo mundo e não segue necessariamente a idade cronológica. No cérebro é da mesma coisa. Então, hábitos de vida que não são saudáveis para o cérebro, você tem esse envelhecimento, né, que é mais acelerado. E esses estudos que avaliaram a gordura visceral, comparando com os testes cognitivos que foram feitos com esses pacientes, mostraram uma aceleração de até 3 anos no envelhecimento cerebral desses pacientes, em relação aos pacientes que tinham uma gordura visceral normal. Isso não é pouca coisa. 3 anos, você pensa assim, 3 anos é pouquinho? Se você for pensar, ao longo da vida, o pico cognitivo da gente é por volta dos 30, né? Eita, já passei. É por volta dos 30 anos. E daí pra frente você tem um declínio progressivo, mas muito lento das habilidades cognitivas, principalmente da resposta, da velocidade. Tá? Outras funções cognitivas até melhoram, muitas estabilizam, mas principalmente a velocidade de processamento de informação reduz progressivamente depois, ali por volta dos 30 anos, dentro de uma normalidade. Né? Se você tem uma condição clínica que acelera esse processo em 3 anos, você está perdendo reserva. Né? Você tem um decaimento natural da função do órgão, mas você perde ali uma reserva. A mesma coisa para os rins, por exemplo, né, que você tem uma perda progressiva e outros órgãos. A gente não pensa dessa forma, costuma não pensar dessa forma em relação ao cérebro, né? Sim, com certeza. Eu costumo falar, nas minhas redes sociais, que o cérebro ele é muito romantizado, né? Ninguém que está com o joelho doído vai fazer uma maratona, vai esperar o joelho melhorar. Certo? Mas a pessoa acha super normal ficar 2 noites sem dormir e depois tomar Venvanse para ficar acordado. Super normal. Meu cérebro vai se adaptar. Não é assim. Ele se adapta até certo ponto, mas tem um limite. A gente não pode fazer de tudo com ele também. Não pode fazer de tudo com ele. Nossa, eu vejo muita paciente que tem 50 mil funções, né? Cuida da casa, dos filhos, trabalha... Aí quer também ser atleta. Então, são muitas e muitas funções. Ela acha que é o corpo que tem que aguentar aquilo. Mas e o cérebro? Ninguém lembra dele, né? Para você desempenhar todas essas funções, que muitas vezes depende da cognição, a maioria, né? Depende da cognição. Aí sente cansada.
Será por quê? Sim. E aí procura o consultório de neurologia com frequência, achando que tem algum problema neurológico, sabe? E parte da consulta é justamente tentar desconstruir essa ideia de que o seu cérebro, a sua capacidade cognitiva tem que dar conta de tudo. E geralmente as pessoas se comparam, olham para o lado e pensam assim, não, mas fulano consegue fazer isso tudo e se desdobrar. Primeiro que você não sabe o que o fulano está usando. Às custas de quê? Às custas de quê? O que o fulano está usando. Outra, que existe uma diferença também entre as pessoas que é natural. Veja, é claro que a gente consegue melhorar em vários aspectos, tanto física quanto mentalmente, todo mundo consegue. Mas veja, eu, por exemplo, por mais que eu malhe, eu acho que eu não conseguiria nunca ser um halterofilista. Acho que eu não conseguiria fazer levantamentos de peso por conta do meu biotipo. Claramente. Né? Existe um limite. Eu posso melhorar muito a cada dia em relação ao meu basal, mas existem certos limites que a gente não alcança por uma imposição biológica. Isso é muito claro, a gente vê no próprio corpo isso. Olha, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu nunca vou dar conta. Certo? Mas em relação ao cérebro, a gente não tem esse mesmo pensamento. Talvez seja por conta daquele mito dos 10%. Já ouvi falar do mito dos 10%? Aquela ideia muito difundida de que a gente só usa 10% da capacidade cerebral. Ah, tá. Eu ouvi isso. É para dizer assim, olha, se você se esforçar bastante... Você vai chegar nos seus 90. Você pode chegar nos 90. Entendeu? Sabe, o fulano, ele é muito bom, mas ele só usa 10, ele usa 15. Entendeu? Quer dizer, você pode aumentar essa capacidade. Como se isso fosse mensurável. Exatamente. Né? Não é mensurável e não existe. Imagina, o cérebro é um órgão pesado, que usa muito, muito oxigênio, usa muita energia do nosso corpo. Você acha mesmo que 90% dele estaria ali parado, na reserva, esperando ser recrutado? Não. Todo o cérebro, 100% dele está funcionando o tempo todo, inclusive quando a gente está dormindo. O que acontece é que algumas áreas estão funcionando mais em alguns momentos, a depender da tarefa. Essa história de falar dos 10% é para dizer assim, olha, eu consigo fazer com que você atinja 20% ou 30% se você comprar o curso tal. Entendeu? Aí é um investimento, né? É um investimento. É um investimento, com certeza. Eu vou destravar as suas habilidades. Não, mas com isso eu não estou dizendo que não dá para melhorar. Todo mundo pode melhorar, é óbvio, né? Existe a plasticidade sináptica, você vai se esforçar, você vai melhorar suas habilidades. O cérebro é um órgão altamente plástico. Ele consegue se moldar e se adaptar perfeitamente a diversas condições. Ele só não aguenta tudo. Com certeza. Entendeu? Isso que tem que ficar muito claro. Ele só não aguenta tudo. Que às vezes muitas propagandas que a gente vê aí é tipo assim, olha, você vai ultrapassar os limites e tudo mais. Você vai ficar sem dormir, você vai fazer 20 horas de jejum e você vai desempenhar todos os papéis que você precisa desempenhar. Que nunca vai ser verdade, vai né? funcionar. Só se a gente nascer de novo, extraterrestre. Ô Diego, e a gente falou muito da gordura visceral, né, desse excesso de peso, mas tem alguma outra coisa, assim, que vai muito mais no dia a dia, tipo, algum alimento específico que vai deteriorar a função cerebral, ou algum alimento, algum tipo de dieta que vai melhorar a função cerebral? Tem algo de evidência em relação a isso? Então, assim, via de regra, tem até um mantra na medicina, na área clínica, né? Que tudo que é bom pro coração é bom também pro cérebro. Então, assim, excesso de sal, excesso de gordura, de fritura, excesso de carboidrato de absorção rápida é ruim pro coração, é ruim também pro cérebro, tá? Existem algumas pequenas diferenças, assim. Alguns estudiosos tinham desenvolvido um tipo de dieta que chama MIND. Não é um acrônimo, não é mind de mente mesmo, em que eles elencam alguns alimentos que devem ser consumidos, principalmente oleaginosas, leguminosas, introdução de peixe na dieta, frutas, principalmente, e alguns alimentos que devem ser evitados. Aí, esses alimentos evitados, principalmente, carboidrato de absorção rápida e gordura saturada. E aí eles elencam os alimentos, lá assim, dentro da gordura saturada seriam aqueles alimentos processados e aqueles de origem animal,
Ele orienta reduzir bastante o consumo de carne vermelha e dá preferência para frango. É interessante que ele coloca frango caipira. Meu Deus do céu. Enfim, Onde ele mora? Ele é de Goiás, certeza. Porque minha mãe também, ela falaria que o frango caipira é melhor. Cortes magros, né? E uma preferência para peixes. A ideia é você reduzir as agressões ao cérebro, né? Principalmente pelo excesso de açúcar e excesso de gorduras ruins, né? Que seriam as gorduras saturadas. E melhorar o aporte de substâncias que são protetoras para o cérebro. Uma coisa interessante é que nesse Mind, dentre os alimentos que devem ser evitados, está lá lado a lado a margarina e a manteiga. Então não tem polêmica, tá? Não tem polêmica. Ai, que pena. Porque senão a gente ia viralizar. A manteiga por conta da gordura saturada e a margarina por conta dos componentes de conservantes, enfim, de processados. Mas tem muita margarina boa hoje. Boa no mercado, né? Bom, mas é o que ele... Calma, não vou... que ele orientou lá. Sem polêmicas. É tentar ter uma dieta o mais saudável possível, Sim. com menos alimentos processados. Pega essa dieta Mind, pega a dieta do Mediterrâneo, você pega a Dash. São mais ou menos as mesmas coisas. Na verdade, a Mind foi inspirada na do Mediterrâneo e na Dash, só que com algumas alterações, algumas particularidades, principalmente por conta das gorduras boas, que tem um impacto muito grande para a saúde cerebral. Ah, entendi. Mas assim, basicamente, você tem razão. São as mesmas basicamente a mesma coisa. Mas então, se eu ver na internet que eu preciso tirar, sei lá, o café, ou que o café ajuda, não é uma coisa que vai melhorar ou piorar. Não, nunca é uma coisa só. Né? Sempre um contexto, né? A alimentação. Pelo menos falando apenas de alimentação, claro, né? A questão do café, foi bom você ter tocado no assunto, que o café, eu gosto demais de café. Acho que quase todo médico, né? Eu acho que é o mal do médico. É o mal. O café em quantidades razoáveis, poucas vezes ao dia, é interessante. Melhora a cognição, melhora a atenção, melhora a retenção de informação, a disposição para levar o dia. Mas em quantidades mais elevadas, pode piorar. O paciente pode ficar ansioso, pode ficar até desatento em quantidades muito elevadas, porque ele varia bastante o foco atencional, acaba que ele não fixa em nada e não consegue, aquela informação não consegue entrar, o tanto que ele está variando o foco atencional. Então, é a moderação, né? Então, às vezes você tá, assim, já tomou 3 xícaras de café, ainda está desatento, vai tomar mais 3, você vai ficar mais desatento ainda, né? Ou vai pro descafeinado. Ou vai pro descafeinado. O hábito de ir no café, ele pegar toda hora. Aí é outro, você já tá enganando o seu cérebro, né? Só no gostinho ali do café. Exatamente. E quando a gente fala, assim, em exercício físico, existe alguma evidência de que para o cérebro isso vai ser benéfico, ou é só porque o exercício ele vai reduzir a gordura? São coisas dependentes uma da outra? Como que é? Isso é bastante interessante, porque assim, o exercício, ele tem 2 formas de melhorar a cognição. O exercício por si, mesmo o paciente não emagrecendo, só o fato dele estar se exercitando, ele já melhora a memória, as habilidades cognitivas e reduz o risco de desenvolver Alzheimer, inclusive. E o exercício que consegue, além disso, fazer com que o paciente perca peso, você tem um incremento por outra via. Quer dizer, ao fazer o paciente perder peso, eu reduzo a inflamação crônica por aquele mecanismo que a gente já falou. Então, eu incremento essa proteção, né? Agora, o exercício provocando benefícios para a memória mesmo sem o paciente perder peso, né? Como é que isso acontece? O pesquisador, foi em 2012, o Spiegelman, ele descobriu uma substância que era produzida pelos músculos dos ratinhos após fazer exercício físico, que chama irisina. E esse nome, é curioso, ele vem da deusa Íris, a deusa grega, que é uma deusa mensageira. E aí, eles rastrearam no sangue dos ratinhos para onde que esse hormônio misterioso, que era produzido durante o exercício, ia parar. E ele ia para algumas células de gordura. Inicialmente foi verificado isso. E aí, descobriu-se que ele provocava algumas modificações nessa célula da gordura, e ela era uma gordura branca, né? Que depois virava uma gordura marrom. Então, esse hormônio produzir essa transformação da gordura. E a gordura marrom, você sabe explicar melhor, Marielle, ela tem um perfil metabólico diferente. Né? Saudável, na verdade. Isso, exatamente. Então, mudava a forma como a gordura se comportava do ponto de vista metabólico.
né? O exercício físico. Depois, em 2019, teve um estudo que mostrou que tinha erisina no cérebro desses camundongos. Opa, então ela não fica mais só na gordura. Só na gordura. Ela vai mais longe. Exatamente, ela está no cérebro também. Legal. E esse primeiro pesquisador, que é o Spielman, do primeiro estudo, ele pensou, mas espera aí, será que teria alguma relação com demência ou com memória, né, a presença dessa substância no cérebro? Aí ele conduziu um outro estudo que o desenho dele foi bem interessante. Pegou 2 grupos de ratinhos de laboratório. Em um desses grupos, ele modificou geneticamente o ratinho para ele não produzir erisina. E o outro grupo era um grupo normal. E colocou os ratinhos para correr, para correr naquelas rodinhas, igual todo mundo aí consegue imaginar, por dias. E depois eles aplicavam testes cognitivos nos ratinhos. Existem testes cognitivos para ratos, viu, gente? É bem mais simples que para ser humano, mas existe. E foi muito clara a diferença. Os ratinhos modificados geneticamente, que não conseguiam produzir erisina, tiveram um desempenho muito pior do que os ratinhos normais, que conseguiam produzir. E quando você comparava os 2 grupos de ratinhos, porque os 2 fizeram exercícios, né? O desempenho cognitivo era melhor do que os ratinhos que não fizeram exercício nenhum. Nada. Mesmo tendo erisina. Quer dizer, mesmo sem erisina. Não era modificado geneticamente, mas poderia ser produzida, né? Isso. Qual foi a conclusão? A erisina é a responsável por você ter uma melhora cognitiva no ratinho que fez o exercício, certo? Mas mesmo o ratinho que não conseguia produzir erisina e que conseguiu fazer exercício, ainda tinha um desempenho melhor que o ratinho que não fazia nada, o sedentário. Então, o pior de tudo é ser sedentário. O pior é ser sedentário. Independente, assim, agora a gente entra na questão do peso, né? Tem vários estudos que comprovam que a pessoa com obesidade que é ativa, ela tem uma saúde cardiovascular melhor, mesmo com o mesmo peso de quem é sedentário. E então para o cérebro também... Para o cérebro é o mesmo princípio, Então mesmo que você não consiga emagrecer, o exercício físico é muito benéfico, porque às vezes fica só com aquela questão estética, né? Mas ele é muito benéfico para o cérebro, né? E para o coração, para a saúde cardiovascular no geral. Só para continuar, um desdobramento interessante desse estudo é que depois sacrificaram os ratinhos, claro, e foram olhar o cérebro deles, né? Nos ratinhos que não foram modificados geneticamente, quer dizer, eles produziram erisina, fizeram exercício e produziram, o cérebro tinha um punhado de neurônios novos e neurônios com a qualidade de conexão muito boa. Quer dizer, com bastante, é como se fossem ramificações, bracinhos do neurônio, assim, para poder conversar com o outro, tinha bastante ramificações. E o que se postulou, isso não dá para comprovar ainda, né, é que a erisina, ela teria um efeito neurotrófico importante, quer dizer, de fazer crescer neurônios e melhorar a qualidade das conexões. Né? E isso já é sabido largamente, mesmo antes da descoberta da erisina, que indivíduos ativos tinha uma chance muito menor de ter demência no futuro. Isso já era sabido por estudos populacionais de epidemiologia. Só não se sabia exatamente por quê. Por quê? Havia uma teoria no passado, e ela é válida ainda, de que, olha, o sujeito que faz muito exercício físico tem uma saúde cardiovascular menor, ele não vai ter diabetes, ele não vai ter hipertensão, então ele vai ter menos AVC, menos lesão vascular. Isso que eu ia te perguntar, se era por conta de demência vascular. Sim, então... Existem as duas questões. Isso já era muito claro, veja, se eu controlo fatores de risco cardiovasculares, eu vou ter uma saúde cerebral no futuro porque meu cérebro vai estar irrigado, eu vou ter sangue lá, não vou ter lesão... Placa de gordura. E placa de gordura impedindo a circulação de sangue no cérebro do sujeito. Então, ele não vai ter AVC, não vai ter lesão vascular, ele vai ter uma saúde cerebral melhor. Isso já era sabido. O interessante foi que, mesmo sem passar por isso, mesmo sem mexer na circulação, enfim, na saúde dos vasos, o exercício físico por si só tem um efeito direto na saúde do cérebro. Isso foi bastante interessante. Até aqueles estudos que eu tinha citado anteriormente, que compara o tamanho do cérebro com a quantidade de gordura visceral, houve um controle desses participantes para lesões vasculares. Então eles excluíram isso.
Porque você poderia pensar, poxa, a pessoa que... Porque já teve um AVC. Exatamente. Isso foi excluído, né? Só para ficar bem claro para quem, estudo foi bem... quem tá ouvindo. Exatamente, porque seria um fator confundidor grande, Com né? certeza. Olha, o sujeito é obeso, tem gordura visceral aumentada, logo ele vai ter mais síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, logo ele vai fazer mais AVC e isso explica a perda de memória. Sim, se explica em muitos casos, mas nesses em alguns estudos, não, nesses estudos, esses pacientes esses fatores, né, hipertensão, diabetes, isso tudo foi corrigido para poder isolar apenas a variável gordura visceral, provocando alteração do volume. Caindo por terra, aquele negócio que existe obesidade metabolicamente saudável. Não. Não tem. Não tem. Pode estar com os exames normais, pressão normal, mas a gordura visceral em si, ela pode causar, pode danificar vários órgãos do nosso corpo, né? Ela joga contra sozinha. Ela joga contra sozinha, não precisa de mais nada, não precisa mais ninguém atrapalhando. Diego, vou fazer agora uma dinâmica. Verdadeiro ou falso? Ixi. Você pode explicar o verdadeiro ou falso, tá? Não precisa ser só tipo, falso, verdadeiro. Tudo Porque bem. não é uma prova, mas enfim. Dietas mais restritivas para emagrecer, dietas, por exemplo, cetogênica, low carb, que você emagrece muito rápido, são a melhor forma de proteger o cérebro? Não. Falso. Né? O cérebro não lida muito bem com restrição a nada por muito tempo. Depois daquilo vem um rebote, vem o craving, né? Até para outras terapias que a gente tem, inclusive, não é a mesma coisa, mas para uma pessoa deixar de fumar, por exemplo, ou para uma pessoa parar de beber, por exemplo, isso é feito gradual. É claro que existem indivíduos, por exemplo, tem um sujeito que olha para o cigarro e fala assim, esse aqui é o último cigarro da minha vida. E para de fumar, entendeu? Ou com um copo de uísque e fala, esse aqui é a última bebida da minha vida. E para de beber. Tem gente que consegue fazer isso, não porque ela é melhor que você, ou porque ela é essa coisa radical. Ela é superior. Não, porque ela é superior. Não, é porque ela tem um background genético para conseguir fazer aquilo. Simples assim. Não é porque ela tem, que ela é mais determinada. Não. Ela pode fazer aquilo, não é porque ela quer, é porque ela pode, entendeu? E tem gente que não vai conseguir, o processo tem que ser gradual, tá? E é da mesma forma com questões dietéticas, né? Não pode ser restritivo demais, porque a pessoa não vai conseguir. Ela não vai... Não mantém, né? Não sustenta. Exato. Tá. Segundo, verdadeiro ou falso? Caminhar 30 minutos por dia pode melhorar a memória. Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Que é o que você acabou de falar aqui sobre exercício, né? Sim. Não precisa ser 1 hora na academia, não precisa ser um exercício intenso, apenas sair do sedentarismo. Você ser uma pessoa ativa. Exatamente. Cérebro precisa de sangue o tempo inteiro. Em quantidades adequadas, com oxigênio, com glicose, o tempo inteiro. Durante o exercício, você irriga o cérebro com muito mais sangue. Então ali você vai ter uma nutrição mais adequada dos neurônios e você vai ter uma retirada maior de toxinas que estão acumuladas ali. Então é o verdadeiro detox, né? Se a gente for pensar... Mas não adianta então a cúrcuma com limão de manhã? Não, para temperar peixe. Para temperar frango, né? Mas assim, saúde cerebral, alimentação adequada, exercícios físicos regulares e sono adequado. Certo. Principalmente. Agora o último verdadeiro ou falso. Esse aqui eu coloquei, às vezes você vai achar diferente, mas tem muita gente que acha. O cérebro de uma pessoa com obesidade envelhece mais devagar porque tem proteção de gordura entre os nervos. Não, isso é totalmente falso. Totalmente falso. Faz parte da constituição histológica, anatômica dos nervos, você ter uma capinha de gordura ali em volta. Em todo indivíduo. Se você não tem isso, é uma doença. E doenças graves, são as leucodistrofias. Né? Quem assistiu O Óleo de Lorenzo, um filme muito famoso. Sim. Né? Seria uma doença daquele tipo, em que você perde aquela capinha de gordura, o neurônio para de funcionar adequadamente. Mas isso todo mundo tem. Tá? Todo mundo tem. Não dá para você extrapolar. O indivíduo é obeso, então ele tem mais gordura no cérebro protegendo. Não. Ele vai ter mais gordura dentro dos vasos ali, inflamando. Na gordura visceral, exatamente. Inflama e destrói, né? Não, isso é totalmente falso. Certo. Então, ótimo. Você passou por todas as 3 perguntas do verdadeiro ou falso ileso. Muito bem. Se a gente for extrapolar para outros hábitos de vida, né? Porque a gente falou muito de atividade física e de alimentação. Quais outros hábitos de vida vão proteger o cérebro em relação ao desenvolvimento de demências? Olha, pensando que a principal causa de demência
é a doença de Alzheimer no mundo, né? 60%, e no Brasil também, dos casos de demência é doença de Alzheimer, né? E a doença de Alzheimer é uma doença que ainda está em estudo, mas basicamente a gente sabe que tem uma proteína anormal que vai se acumulando no cérebro e provocando uma disfunção entre os neurônios, eles passam a se comunicar mal e ao cabo vão morrendo também. Basicamente, de forma muito simples, é assim que acontece a doença de Alzheimer. A gente ainda não tem uma comprovação cabal do que previne Alzheimer. Mas, por exemplo, tem um estudo que foi feito recentemente que mostra que a inflamação crônica também relacionada à obesidade aumenta a deposição dessa proteína anormal, que leva à doença de Alzheimer. A gente sabe que aumenta. Indivíduos obesos têm uma chance maior de ter Alzheimer. Mas não é uma relação causal, não dá para eu falar que a obesidade causa Alzheimer. Mas a gente já sabe que aumenta o risco. Que aumenta o risco. Mas a segunda principal causa de demência no mundo é a demência vascular. Quer dizer, o cérebro recebe sangue demais, é muito sangue. Então ele tem uma vascularização, a rede de vasos muito intensa. Qualquer obstrução ou doença que você tenha nesses vasos, você deixa de levar sangue para aquele grupo de neurônios e aquela região passa a funcionar mal. Se isso vai acontecendo progressivamente ao longo do tempo, o cérebro como um todo deixa de funcionar bem ao longo do tempo. Então, volta aquele mantra da medicina. O que é bom para o coração é bom para o cérebro. Então, o fator de risco para você ter um infarto é o mesmo fator de risco para você ter um AVC. Então, basicamente, são os hábitos alimentares, exercício físico, e no caso do cérebro, também vale para a saúde cardiovascular, mas muito mais para o cérebro, o sono. Tá? Então, é um tripé. Alimentação, exercício e sono. O sono para o cérebro é uma coisa impressionante e a cada vez a gente tem mais certeza do tanto que ele é importante para a saúde cerebral. Tem estudos que estão sendo feitos, né, recentemente e acumulando cada vez mais evidências de um sistema de circulação próprio que existe no cérebro que chama sistema linfático. Eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito. O cérebro não tem tecido linfático, produção de linfa, que seria para poder drenar o edema, só para explicar para quem está ouvindo a gente. O cérebro não tem isso, né? Ele tem um sistema arterial que irriga e um sistema venoso que drena. Mas foi descoberto esse sistema, não tem muito tempo, que seria esse fluido que nos outros tecidos segue pelo sistema linfático, seguiria entre células específicas do cérebro. E esse sistema funciona melhor e de forma mais intensa durante o sono. Então, veja, aquilo que você ouvia da sua avó, né, falava, dorme, né, no dia seguinte você vai tomar melhores decisões, você vai estar com a cabeça mais limpa, eu vou dormir para isso passar. Isso é verdade. É verdade. Durante a noite, o seu cérebro ele limpa, é a hora da faxina. Que legal. Né, não só das ideias, da memória, enfim, mas do ponto de vista bioquímico mesmo. É ali que você retira as substâncias. E estão estudando implicações desse sistema na depuração, quer dizer, na limpeza dessa proteína anômala que se forma na doença de Alzheimer. Tá? Então isso é uma nova fronteira, inclusive, para tratamentos da doença. Então você falou de 2 tipos de detox aqui hoje já. Tem detox. O do sono, que dormir é tipo fazer um detox. Melhor que beber um suco verde. É melhor que beber um suco verde. Dormir muito bem. E qual que é a quantidade de horas mínima? Tem isso? De sono? De sono. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Via de regra, para o adulto, menos de 6 horas de sono é inadequado. Mas varia muito. Tá, novamente, tem sujeitos que ficam bem com 5, 4 horas de sono, isso é raro. E tem pessoas que precisam dormir 8 horas e meia de sono para poder se sentir bem, tá? A hora de sono adequada é aquela que quando você acorda espontaneamente. E geralmente é o mesmo horário. Se você tiver uma rotina assim, bem fixa e tiver com sono adequado, é muito comum a pessoa despertar antes do despertador. Desperta e fica olhando pro lado e pega o celular, né, e vê a hora que é. Porque despertou antes. Isso eu tô falando de um sono saudável, não tô falando da pessoa que acorda à noite por insônia. Tá? Ótimo. Na obesidade também, a gente tem cada vez mais estudos relacionando a obesidade com aumento, insônia, sono inadequado, Sim. Com aumento de apetite, com aumento de peso, com aumento de risco de doença cardiovascular. Sim. Isso é interessante porque naqueles estudos que avaliaram a relação entre a obesidade e os testes cognitivos ruins, né,
maus resultados, né, no teste cognitivo, eles não fizeram um recorte pela qualidade do sono. Isso é uma crítica que eu faço aos estudos. Esse estudo. Porque os pacientes obesos têm um risco aumentado de apneia do sono. Entendeu? E a apneia do sono é uma das causas de pseudodemência. O que seria isso? O sujeito está com a memória muito ruim, está desatento, dando branco o tempo inteiro, passa a não desempenhar bem as atividades, né, no trabalho, e você vai ver porque não está dormindo direito. Está dormindo muito mal. E às vezes nem ele sabe. E às vezes também não tem ronco tão significativo, né? Porque muita gente associa a apneia a ronco, mas não necessariamente. Não necessariamente. Faz pensar. Sim. Quando a pessoa ronca, a gente tem que, né, abrir os olhos, que pode ser a apneia do sono. Mas, como você disse, pode acontecer sem o ronco. Tem outros sintomas. E pode acontecer sem que a pessoa se dê conta. Às vezes é o parceiro ou a parceira de cama que vai falar, olha, parece que ele engasga durante a noite, né? Parece acorda que tá sufocado. Acorda sufocado. Às vezes a pessoa acorda dezenas de vezes ao longo da noite, até senta na beira da cama, quando a gente faz o exame, filmando, e você pergunta no dia seguinte como é que foi. Apaguei, dormi igual uma pedra. Não viu nada. A pessoa não se recorda. É muito interessante. Ô Diego, quais são os primeiros sinais, assim, que uma pessoa pode desconfiar que tá tendo um problema de memória, que tem que procurar um especialista? É aquela coisa do dia a dia ali de ficar desatento, de não prestar atenção nas coisas, ou tem que ter um sintoma mais específico? Olha, sono ruim, uma dieta ruim, enfim, a obesidade, provocando alterações na memória, podem levar a um espectro de sintomas, desde uma coisinha bem mais leve, que passa a ser percebida, por exemplo, a pessoa fica mais desatenta, e daí tem que anotar mais coisas, né? Antes sabia as coisas de cor, agora não sabe. Às vezes tem que ficar repetindo a mesma coisa, perde alguns compromissos. Isso seria mais leve, mas assim, sem provocar disfunção. A pessoa só teria que se adaptar àquela nova realidade. Se isso está incomodando, é bom procurar tratamento para ver o que realmente está acontecendo. Sinais mais graves, né, de perda de memória seria, por exemplo, a pessoa evita de ir no encontro ou numa festa da firma ou da família porque tem medo de constrangimento, de não reconhecer uma pessoa ali que deveria conhecer. Ou a pessoa evita sair sozinha porque tem medo de não reconhecer o lugar ou não conseguir voltar para casa. Já está impactando muito, né? Já é um impacto muito maior. Isso, a pessoa já não consegue mais lidar com as próprias finanças, não consegue se organizar financeiramente, não consegue fazer uma compra, por exemplo, elaborar os itens de uma compra para poder fazer no mercado. Ou a pessoa começa a ficar repetitiva demais, contando a mesma história o tempo inteiro, né? Como se fosse novidade. A primeira vez, como se fosse novidade. Então, esses seriam sinais mais graves, que geralmente a própria pessoa não consegue perceber. Geralmente é um parente que vê, entendeu? Isso é muito curioso, porque os casos de demência mesmo, como eu expliquei no início, né, a doença demência, em que você tem uma perda de função, quase nunca o paciente vem espontaneamente no consultório, é alguém que leva, entendeu? Quando o paciente vem espontaneamente no consultório falando assim, doutor, acho que eu tô com a memória ruim, tô dando uns brancos, acho que eu tô ficando doida, ou eu tô ficando doido, enfim, eles usam essas palavras não são assim. Eu fico até aliviado, porque assim, raramente quando a pessoa própria procura o consultório, tem alguma doença séria. Quase sempre é uma desatenção, a pessoa não está dormindo direito, não que isso não seja sério, mas está com a rotina muito desorganizada. É uma coisa que a gente consegue tratar, que a gente consegue intervir, né? Porque uma demência como o Alzheimer, por exemplo, uma demência que é progressiva, não tem tanta forma de barrar a doença. Ainda não temos um tratamento curativo. Infelizmente ainda não existe. Eu acredito que até a próxima década a gente vai conseguir. Estudos bastante promissores na área, são as terapias anti-amiloides, né? São tratamentos com imunobiológicos que tentam remover aquela proteína normal que foi depositada no cérebro. Então, se você conseguir fazer isso muito precocemente, você consegue frear a evolução da doença. E essa é a ideia, né? Já tem alguns medicamentos assim no mercado, só que ainda com resultados muito desanimadores, assim. Pouca melhora, mas pouca melhora, entendeu? Entendi.
Não é algo assim que ainda impacta A qualidade de vida. na doença. É muito pouco ainda. Olha, eu vou perguntar uma coisa aqui que tem nada a ver, mas assim, já ouvi falar, muitas pessoas me perguntam se o óleo de cannabis melhora a demência, principalmente Alzheimer. Eu ouvi muito dizer isso, porque meu avô teve Alzheimer, e aí meu pai sempre ficava me perguntando, porque os amigos falam e tal, mas eu, assim, não conheço. Isso é bastante complexo. É porque, assim, primeiro, é uma doença neurodegenerativa grave, complicada, que afeta a vida da família. Então, assim, é natural os familiares buscarem uma alternativa, uma coisa que cura, e eu, se fosse um parente meu, ia tentar também, certo? Então, primeiro ponto, eu tenho empatia pela situação da família, obviamente. Mas, óleo de cannabis, ou derivados da cannabis, né, ele não cura a doença de Alzheimer. Não cura. Imagina, o que acontece na doença de Alzheimer? Eu tenho morte neuronal, certo? Não há um remédio que reverta a morte neuronal. Isso não acontece. O que eu posso é melhorar a função dos neurônios que sobraram. É nisso que se baseia a terapêutica atual do Alzheimer e os estudos que estamos tentando fazer. Agora, o óleo de cannabis, em alguns pacientes, pode melhorar sintomas associados da doença de Alzheimer. Uma consequência ali, que você está meio que, né, tratando uma consequência. Exato. Então, veja, o paciente com Alzheimer tem perda de memória, tem alteração de linguagem, tem alteração da percepção visoespacial, não consegue julgar adequadamente as situações, planejar, enfim. Ele não consegue mais viver em sociedade, ele vai perdendo as funções de forma progressiva. Só que tem um outro aspecto que é o que mais impacta na qualidade de vida, que são as alterações comportamentais. É aquele paciente com Alzheimer, não é que está quietinho, sem memória num canto, ele está extremamente agitado, nervoso, não dorme direito, não quer comer, é muito difícil para os familiares dar banho, dar comida, levar para poder ir no médico, por conta das alterações comportamentais. Então, para essas alterações, a gente tem um arsenal terapêutico muito grande. Tem muito remédio que dá para utilizar, tá? Que já é comprovado. E é dentro dessas alterações que se insere a possibilidade de usar um derivado do canabidiol. Em alguns pacientes, melhora um pouco a agitação. Entendeu? Em alguns pacientes, melhora um pouco o apetite, quando o apetite está ruim. Em alguns pacientes, melhora um pouco o sono. Por que eu estou frisando isso? Com o canabidiol, eu consigo, não em todos os pacientes, em alguns, melhorar alguns desses sintomas. Mas não cura a doença, não paralisa a doença e muito menos reverte a doença. Porque a gente vê isso muito na internet, vídeo de não sei o quê. Eu já ouvi, inclusive, relatos de pacientes. Um fulano foi curado de Alzheimer com canabidiol. Então não era Alzheimer, entendeu? E é muito fácil errar o diagnóstico de Alzheimer no início. Porque o idoso pode estar, por exemplo, com perda de memória porque não está dormindo bem. Porque está deprimido. Porque está deprimido, porque está com a vitamina B12 baixa, que seja. E daí você dá o canabidiol para o idoso, mas resolve aquela outra questão junto, né? Fala que ele foi curado pelo Alzheimer, porque não era a doença de Alzheimer. Simples assim, não era. Entende? Então é um remédio, assim como qualquer outro que a gente pode utilizar. Para sintomas. Para sintomas. Tá? Ele não tem essa proposta curativa, né? Se Alzheimer curasse Alzheimer, se o canabidiol curasse Alzheimer... A gente estaria muito feliz. Eu tava feliz demais. Porque resolvi todos os seus problemas. Porque me dói dar o diagnóstico, né? Quando a gente realmente fecha o diagnóstico, né? Um diagnóstico mais provável possível, é uma mudança na vida da família ali, é uma mudança de perspectiva total. Né? Você tem que acompanhar a família, acompanhar o cuidador, porque senão o cuidador adoece junto, é uma barra pesada. Né? Então, assim, se houvesse essa possibilidade de cura, eu ficaria muito feliz. A gente não ia estar falando... tipo, tem gente que fala assim, mas é porque ninguém quer encontrar a cura, porque a indústria farmacêutica quer continuar vendendo remédio. A indústria farmacêutica vende o canabidiol. Você acha que não, né? Mas é ela que está lá. É ela que vende. Muda o nome, mas é ela que vende. Mas, assim, não existe remédio vilão nem remédio mocinho. Sim. É igual comida. Né? Não tem uma que é salvadora da parada. Exatamente. É um contexto, né? É igual você usa, por exemplo, a dipirona em algumas situações, a penicilina em algumas situações, você vai usar canabidiol em algumas situações. Eu tenho pacientes que usam canabidiol que eu prescrevi, acho que são os 3, se eu não me engano, que melhoraram muito com o canabidiol e não melhoraram com nenhum outro remédio.
Nenhum outro. Então é uma opção terapêutica. É uma opção terapêutica. E eu tenho pacientes que foi o contrário. Às vezes chegou usando canabidiol, falou que não melhorou, ou que se sentiu muito mal, enfim. Eu troquei por outro remédio convencional, muito mais barato, e melhorou magicamente. Tá tudo certo. Então, assim, é um arsenal. É individualizado. É individualizado. O médico tem ali suas ferramentas, e ele vai usar para aquilo ou para aquilo outro. Agora, o que não dá é para falar, todo paciente idoso com perda de memória, você vai dar canabidiol pro idoso. Tem efeito colateral também. Aumenta risco de queda, né? Pode ter confusão mental. Em alguns pacientes, inclusive, piora a cognição, piora a memória. Ele fica quietinho, zen, mas a memória ficou ruim. Tá pior. Exatamente. Sabe, ele fica mais tranquilo, melhora o humor, mas a memória piora. Quer dizer, ele fica muito bem pros familiares. Entende? Sim. Só que eu prejudico a funcionalidade dele. Isso em alguns casos, tá, gente? Daqui a pouco aparecem os haters aqui. Falando que eu sou contra tratamento natural. Não é isso. É porque tem que ter uma adequação para cada caso. Mas você falou de B12 e agora vai vir aquela polêmica. E aí, vitamina para memória? Então, é outra polêmica, né? Tem os tratamentos da moda. Sim. Né? O canabidiol, a vitamina D, a vitamina B12, por aí vai. A gente só repõe vitaminas quando tem uma deficiência de vitaminas, certo? Por exemplo, a vitamina B12, ela claramente está associada com o metabolismo, principalmente das células do sistema nervoso. Não só do cérebro, mas dos nervos também, tá? E alguns pacientes podem ter neuropatia, dormência nas mãos, formigamento, né? Dificuldade para andar, ou até demência, que é uma alteração, né, do cérebro, por conta da deficiência de vitamina B12. Só que a gente dosa, tem que dosar no sangue. Se tiver baixa, a gente repõe. O que é baixa? Oi? O que é uma vitamina B12 baixa? Então, tem polêmica sobre isso Exatamente. também. Tem polêmica sobre isso também. Se você for seguir o valor de referência do laboratório, você vai encontrar poucos pacientes com ela baixa realmente. Baixa realmente. Mas eu sigo o valor de referência do laboratório. Uhum. Tá? Tá ali por volta acima de 250, 280. Tá? Porque é o melhor que a gente tem hoje. Gente, eu sei que não é o ideal o valor de referência de laboratório. Eu sei que não é. Porque você usa uma base populacional, que às vezes nem é a nossa, para chegar naqueles valores. Mas é o que melhor a gente tem de evidência hoje. Eu falar assim, que para o meu paciente eu quero deixar esse valor... É achismo. É achismo, sabe? Não tem como eu dizer que isso é melhor do que o valor de referência que o laboratório colocou. Por mais que ele seja imperfeito. Entendeu? Isso é mais imperfeito ainda. E aí dá a falsa impressão de que vai tomar vitamina e a memória vai melhorar. E a memória vai melhorar. E você pode estar mascarando a causa real. Entendeu? Sim. Então, assim, inclusive tem pacientes que estão com valores altíssimos já de vitamina B12. Eu pego pacientes que quando eu vou fazer a triagem, estão com queixa de memória, tá lá com a vitamina B12 1000. Mais de 1000, que já estava suplementando. Ok, tudo bem. Mas perdeu tempo. Né? Porque às vezes era outra doença, né? Se tiver baixa, a gente repõe. Mas não estando baixa, não e aqueles polivitamínicos que tem até o nome de Brain no... pra vender? Não rola? Não, também não. Não. Eu achei que ia ser fácil. Eles colocam um punhado de coisa ali, né? Magnésio, colina, um punhado de coenzima Q10. Coenzima Q10, o complexo B inteiro. Exato. Assim, olha, tem muitos pacientes idosos, jovens inclusive também, que gostam, se sentem bem com aquilo. É igual colocar incenso para queimar em casa. Não, que gosta, sei lá, eu me sinto bem. Eu acho um hábito legal que eu acho. Eu me sinto bem, acho que tá fazendo bem pra minha saúde, ok, tá. Mas assim, eu já vi muito paciente perder tempo. É isso que não pode acontecer. Tá, muito, muito. A memória estava ruim, ficou 1 ano, 2 anos tomando isso, e era outra coisa. O paciente, às vezes, eu peço a ressonância, o paciente teve um AVC. Entendeu? AVC... Para deixar claro também para quem está ouvindo, nem sempre aquele em que a boca entorta o braço cai, não. Aquele clássico. O paciente pode ter um AVC em que a única manifestação foi uma alteração de linguagem. E não é nem deixar de falar, é uma dificuldade de encontrar palavras. Entendeu? Você, o fulano está esquecido, não acha as palavras direito, mudou o jeito de falar, está estranho. Deve ser a vitamina B12 que está baixa. Ele pode ter tido um AVC. Então tem que investigar, não tem como, né? Tem que investigar. Eu não estou dizendo que a B12 não tem importância, tem super importância. Se estiver baixa. Se estiver baixa. Entendeu? Então tem que dosar primeiro. E tem um outro problema, quando mascara. Eu já peguei pacientes com caso de mielopatia, doença na medula espinhal, que acontece quando a B12 fica muito, muito baixa.
Só que parece muito com outras doenças também, entendeu? E aí o paciente começou a tomar a B12. Eu nunca vou conseguir saber se aquela doença dele foi por conta da B12 baixa. Porque Nunca. ele já suplementou. Porque ele começou a tomar antes de eu dosar no sangue. Então, assim, é um paciente que está com a sequela ali, a gente fez outros exames e não encontrou nada. Eu suspeito que tenha sido por falta de B12 em algum momento da vida dele. Só que nunca vai entregar. Eu nunca vou saber. Sim, ainda fica mais difícil o diagnóstico. Fica mais difícil o diagnóstico. Ai, complexo. Muito, muito triste. Agora eu vou fazer uma pergunta surpresa. Ai, meu Deus. Que você não foi preparado para ela. Mas relaxa que vai dar tudo certo. Se você tivesse uma máquina do tempo para evitar demência em alguém que você acabou de atender, qual hábito você interferiria primeiro? A pessoa que eu acabei de atender. Eu vou dar o diagnóstico de Alzheimer para essa pessoa. E aí, se eu tivesse encontrado ela 30 anos atrás, eu ia falar para ela fazer tal coisa. Exercício físico. Top. Porque o raciocínio para eu chegar nessa resposta é porque ele isoladamente é o que consegue agir em mais vias dentro dos fatores de risco. Então, isoladamente, o exercício físico reduz a obesidade, que reduz a inflamação crônica, que reduz o envelhecimento cerebral. Aumenta a irisina. Isso. Diretamente, ele aumenta a irisina, que melhora o neurotrofismo cerebral também. Melhora a sensação de bem-estar, de prazer. E também, indiretamente, reduz a chance da pessoa ser diabética e hipertensa, o que reduz a chance de um AVC, de uma demência vascular. Então, seu exercício físico, ele reduz muito as chances de você ter duas das principais causas de demência que existem, que é o Alzheimer e a demência vascular. Sabe qual que é a terceira? A mista, que é as duas juntas. É as duas juntas. Então pronto, 3 causas, né? Entendeu? Vamos lá. Então, a mista, na verdade, ela fica variando. Às vezes é a segunda, às vezes é a primeira, fica variando. Mas seria as duas juntas, Alzheimer com demência vascular. Sério. Era essa resposta que eu queria ouvir. Não, mas porque todo mundo precisa fazer exercício, gente. Porque o exercício, ele leva às outras, né? Se você for olhar, se eu te respondesse, por exemplo, obesidade, emagreça, fulana, né? Se eu tivesse falado para paciente. Tudo bem, vai melhorar uma série de coisas. Só que eu não tenho a questão do efeito direto com a irisina, né? Uhum. Eu poderia melhorar os fatores de risco cardiovascular, reduzir a inflamação crônica, mas eu não tenho esse efeito direto. Não é tão completo. Que o exercício. O exercício físico, ele leva um combo mesmo. Exatamente. Direta e indiretamente. Nossa, muito bom. Que fique claro, tá? Também para audiência, que senão meus colegas, meus antigos staffs aí da residência de neuro vão puxar minha orelha. O exercício físico, ele reduz o risco da doença. De forma muito grande, muito grande. Mas não dá para dizer ainda que ele impede, tá? Porque pode ser que o sujeito tenha uma carga genética muito grande para ter a doença e ele vá ter em algum momento da vida. O exercício físico, a mudança de hábitos gerais, né? Pode fazer com que a doença apareça bem mais tarde na vida. É isso que eu ia te perguntar. Você pode adiar também o início da Pode adiar o surgimento. Uhum. Em alguns casos, talvez até impedir, a gente não sabe. Sim. Mas adiar com certeza, entendeu? Mas dizer assim, eu pratico muito exercício físico. Nunca vou ter. Nunca. Não, impossível. Não dá. A gente faz o que a gente pode, né? Exatamente. São coisas modificáveis na nossa rotina que a gente vai tentar prevenir, mas eu também não consigo botar minha mão no fogo e falar, não, se você fizer isso, você não vai ter diabetes. É claro. Porque pode ser que tenha uma carga genética grande, tenha mesmo. Você tem que, o lance é colocar as chances a nosso favor. Isso, não pelo contrário. Claro. Exatamente. Agora eu vou finalizar eu tô finalizando sempre com um desafio, mas para que você ajude os ouvintes a ter alguma coisa que melhore no dia a dia. Então, de hoje é o desafio cérebro saudável. Você vai propor uma meta simples, mas que a longo prazo pode proteger os cérebros dos nossos ouvintes. E a meta tem que ser uma meta que seja específica. Então, assim, dá tantas vezes por semana, o que vai fazer, quantos minutos? Uma meta só? Uma meta só. É porque é para ser simples. O exercício físico, no mínimo 30 minutos de exercício aeróbico por dia, idealmente todo dia. Né? Se virar um hábito saudável, mas se a pessoa não conseguir todo dia, pelo menos umas 5 vezes na semana. Perfeito. Então, um exercício, tipo, sei lá. Uma corrida, uma caminhada. Bike. A bike usa capacete, por favor. Trauma craniano.
Se for da bike que tiver um trauma craniano, acabou. Aí a chance vai aumentar. Não. Eu costumo falar, a cabeça esmagada não é ruim pra memória. Então, você usa capacete, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que essa foi uma dica muito preciosa. Então, exercício físico, 30 minutos por dia, pelo menos 5 vezes por semana. Menos 5 vezes por semana, né? Que é a mesma orientação que a gente tem pra doença cardiovascular. Sim, com certeza. Então, a gente fez bem pro cérebro e pro coração. Se puder colocar um sono adequado aí nessa... Tá bom, faça exercício e durma bem. E durma bem. Mas, igual você falou que o exercício é um hábito que puxa outros. Puxa. Quanto mais exercício você faz, melhor é o seu sono. Sim. Então, vai vir junto. É verdade. Você escolheu o hábito certo. Muito bom. Muito obrigada, Diego. Você tem mais alguma consideração, alguma coisa que eu não te perguntei que você queria pontuar? Tem uma coisa legal. Revisando um pouco para vir aqui, um estudo de 98, é quase que um estudo anedótico, é quase que uma conversa de bar, porque não tem valor estatístico nenhum, mas foi feito com 2 pacientes. Dois pacientes, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. 2 pacientes que tinham uma forma muito grave de amnésia. Eles não se recordavam nem de 1 minuto, assim, para trás, entendeu? E era amnésia, assim, pura, não tinha envolvimento de outras áreas do cérebro, de linguagem, de comportamento, de atenção, era basicamente de memória mesmo, sabe? Por isso que só teve 2 pacientes, porque é muito raro. Isso é raro pra caramba. Aí pegaram esses 2 pacientes e depois deles comerem, ter uma refeição completa, eles ofereciam, alguns minutos depois, uma nova refeição. E ambos os pacientes aceitavam a nova refeição até 10, 20 minutos depois. Porque esqueceu que tinha comida. Esqueceu que tinha comido. Aí o que eles concluíram, entre aspas, né? A sensação física de estar cheio, a sensação fisiológica de ter acabado de comer mesmo, de estômago cheio, ela não foi suficiente frente à memória. Frente à memória de que ele não tinha comido. Entendeu? Então a pessoa topou assim, vou comer de novo. Porque não lembro a última vez que eu comi. Por conta de relógio, enfim. Aí isso me fez lembrar uma coisa, um hábito que eu tenho, por exemplo. Eu posso não estar com fome. Às vezes eu olho no relógio para meio-dia. A fome aparece na hora. Eu também sou assim. 100%. A fome aparece na hora. 100%. Então isso é muito interessante, porque os mecanismos que levam à fome e a sensação de saciedade, eles não são só endócrinos ou viscerais, eles envolvem uma questão cognitiva muito forte. Isso eu achei bastante interessante. Nossa, muito legal. E isso mostra também a dificuldade que a gente tem de controlar a alimentação em pacientes com demência. Tanto para mais quanto para menos. Alguns não querem de jeito nenhum e outros comem o tempo inteiro, entende? Pra mim chega muitos que comem muito. Que tem uma dificuldade. Que tem obesidade, né? Então, que tem dificuldade em... E aí eu não sabia dessa correlação, né? Essa é uma correlação plausível, só que eu não imaginava que ela fosse tão forte a ponto de superar. E aí, depois, eles testaram novamente com a 3ª refeição e foi a mesma coisa, eles comeram 3 vezes. Mas sabia que os hormônios de saciedade, eles são muito fracos, né? Os hormônios da saciedade, né? A gente tem, tipo assim, uns 10 hormônios de saciedade. Sim. Todos muito fracos. E a gente tem um hormônio de fome. Pra ter fome. Então, você é 10 contra 1, só que mesmo assim os 10 perdem, esse 1 ganha, e o GLP-1, né, que é o que tá nas canetas, né, semaglutida, liraglutida, tirzepatida, eles são análogos fabricados em laboratório para durar mais, porque o GLP-1 que o nosso próprio corpo produz, ele é muito, ele é degradado muito rápido, então dura muito pouco, e aí os análogos de GLP-1, que é o que você aplica, né, nessas canetinhas, eles estão programados para durar pelo menos 7 dias, né? Por isso que a aplicação é 1 vez por semana. Então, mais um motivo para a memória ser muito, assim, na pessoa que não tá usando nada, né? Ser um fator muito impactante, porque os hormônios da saciedade são muito fracos, a gente não pode contar com eles. Eles sussurram, né? Eles não gritam. Eles deveriam gritar, né? Então a gente tem que ficar muito atento para ouvir. Cara, muito legal. Muito legal. Esses estudos que são, assim,
assim, fora da curva, né? Tipo, nada a ver, eles são os mais interessantes. Como eu falei, é quase uma anedota, né? Não dá pra extrapolar, mas é muito interessante. Explica o mecanismo, muito interessante. Muito bom. Diego, e fala pra gente as suas redes sociais, onde você atende, pra quem quiser procurar o seu atendimento, pra poder te encontrar. A gente vai deixar também na descrição aqui do episódio o arroba e o... O meu Instagram é Diego JF Neuro, tá? Vocês vão me encontrar lá como Diego Lourenço. E eu atendo na clínica Multimed, que fica no setor oeste, aqui em Goiânia, na Rua 3. Você atende online? Atendo online. Ótimo. Então tá. aí no seu Instagram tem os contatos. Tem os contatos lá. Perfeito. Muito obrigada. Achei o máximo. Foi muito bom. Vários estudos aí. Eu aprendi muito também nesse episódio. Agradeço demais o convite. E eu acho que a gente ainda tem muito assunto. Se você topar, a gente ainda continua o papo em outro episódio. Beleza, tô ansioso. Já tô ansioso pro próximo, né? Já tô ansioso. Obrigada. Gente, se vocês gostaram desse episódio, deixa seu like, encaminha pra quem você acha que vai gostar de saber essas informações. Ativa o sininho, sempre tem vídeo novo no canal. Até a próxima.